Livro Força de Vontade Não Funciona. Um livro para quem já tentou mudar de vida muitas e muitas vezes sem sucesso. De Benjamin Hardy, editora Leia. Capítulo 6. Elimine tudo o que vá contra suas decisões. Subtração é produtividade. Perto do fim do filme Interestelar, o personagem Cooper e Brand estão tentando sair da atmosfera de um buraco negro próximo. No entanto, há muita pressão gravitacional puxando-os para trás. Para escapar, eles precisam exercer, no mínimo, a mesma quantidade de pressão exercida sobre eles pela gravidade. A terceira lei de Newton diz que para cada ação existe uma reação igual e oposta. Os dois astronautas traçam um plano. Alerta de spoiler, se é que isso é necessário para um filme que já tem anos. Eles exercem uma quantidade extrema de esforço usando uma quantidade de combustível dos foguetes de sua nave. No entanto, Cooper sabe que a energia dos foguetes ainda não é suficiente para tirá-los da atmosfera, então ele voluntariamente se sacrifica para salvar Brand. Quando o foguete alcança impulso suficiente, Cooper desconecta sua parte da nave para aliviar a carga e impulsionar o restante da nave, levando Brand de volta à civilização. Uma ação e uma reação igual e oposta. A terceira lei de Newton não é apenas um ponto conveniente de um roteiro de Hollywood. É verdadeiro e eficaz na sua vida também. Tudo que você tem na vida é energia e, portanto, cria uma reação igual e oposta. Por exemplo, se você tem uma grande quantidade de roupas transbordando de seu guarda-roupas, isso lhe custa uma grande quantidade de espaço físico, mas também lhe custa espaço mental e emocional para escolher uma roupa todas as manhãs, para mudar as pilhas de um lugar para o outro, para pensar sobre as peças das quais sabe que deveria abrir mão, mas ainda não está pronto. Ocupa mais espaço mental do que você pensa, e você está sempre carregando toda essa energia. Além de coisas físicas, como roupas, você carrega muitas emoções suprimidas. Todos carregamos. E essas emoções são muito pesadas para carregar, o que faz com que seja quase impossível que você evolua para além de sua atmosfera atual. Além disso, você carrega relacionamentos que, como a gravidade, o mantêm em seu ambiente atual. A terceira lei de Newton. O único jeito de sair de seu ambiente atual é exercer uma força igual e oposta à energia que o mantém na atmosfera atual. É muita força. Sem dúvida, você não tem o poder ou a energia para exercer esse nível de força sozinho. Seria impossível sair de seu ambiente. A atração gravitacional é sísmica e gigantesca. Como em Interestelar, a única maneira de lidar efetivamente com a terceira lei de Newton é aliviar a carga. Se você estiver disposto a eliminar todo o excesso de energia que o mantém em seu ambiente atual, será necessária uma força muito menor para lhe tirar daí. Não há outro jeito, de verdade. Você precisa se livrar disso. Embora eliminar bagagem excessiva de sua vida demande esforço, deixar de fazê-lo implica num custo muito maior. Em vez de cumprir com uma quantidade pequena de trabalho para uma vida de benefícios, as pessoas evitam a pequena quantidade de trabalho e ficam com uma vida de dor e frustração. Gary B. Sabin, fundador e CIO de várias empresas, conta uma história engraçada, porém informativa, que ilustra como as pessoas dificultam a vida desnecessariamente ao evitar uma pequena quantidade de trabalho. Sabin levou um grupo de escoteiros para acampar no deserto. Os meninos dormiram perto de uma fogueira grande que tinham feito. De manhã, quando Sabin acordou e examinou o local do acampamento, viu um dos escoteiros que parecia um pouco cansado. Sabin perguntou ao escoteiro como ele havia dormido. O garoto respondeu, não muito bem. Quando Sabin perguntou por quê, o garoto respondeu, passei muito frio, a fogueira apagou. E Sabin respondeu, bem, isso acontece com fogueiras. O seu saco de dormir não estava quente o suficiente? O menino ficou em silêncio e não respondeu. Então, um dos outros escoteiros disse em voz alta, ele não usou o saco de dormir. Sabin perguntou incrédulo, por que não?
Silêncio. Então, finalmente a resposta envergonhada. Bem, eu pensei que se não desenrolasse meu saco de dormir, não ia precisar enrolá-lo de novo. O garoto congelou dolorosamente durante horas, porque não queria suportar os torturantes 5 minutos enrolando o saco de dormir. Não seja esse garoto. Não passe a vida, nem mesmo uma noite, suportando uma dor desnecessária. Faça o trabalho antecipadamente para aliviar os grilhões que envolvem seus tornozelos. Elimine a atração gravitacional que o mantém numa atmosfera na qual você não vai prosperar. Sempre haverá alguma dificuldade quando você aperfeiçoar a sua vida. Se tornar uma pessoa melhor é difícil. Você está onde está por ser quem você é. Seu ambiente é um produto seu. Você é o ímã que atrai os padrões. Se outra pessoa quisesse mudar o seu ambiente por você, você logo voltaria ao mesmo ponto em que está agora. Por isso, a maioria das pessoas que ganha na loteria volta logo à pobreza. Quando um pintinho está tentando sair da casca, é uma luta. Se assistir à cena, você talvez se sinta mal pelo pintinho. Pode até se sentir tentado a ajudá-lo quebrando a casca, mas se fizer isso, não vai ajudá-lo a longo prazo. Na verdade, provavelmente estará matando o pintinho, porque a luta de sair da casca é o que dá a ele a força para sobreviver. Sem a luta, a ave não sobreviveria. Permaneceria fraca e dependente. Do mesmo modo, você precisa lutar se quiser sair da sua casca. A atração gravitacional que o prende é a luta de que você precisa para aprender a transcender. Se desconectar da vida que você tem hoje não é para ser algo fácil. Você não estaria onde está se não houvesse benefícios. Reconheça-os. Reconheça que gosta de estar onde você está. Se não gostasse, já teria mudado suas circunstâncias há muito tempo. Você se sente confortável aonde está. Por isso vai ser difícil, pelo menos emocionalmente, se livrar de muitas coisas que compõem sua identidade atual. Isso inclui bens materiais, relacionamentos, distrações, expectativas, pretextos e a sua história. Se você quer evoluir, precisa abrir mão. Provavelmente haverá alguma abstinência. Você será tentado a voltar atrás. Mas se voltar, não vai sair de sua atmosfera atual. Não vai deixar seu ambiente atual e entrar em outro com possibilidades muito maiores. Elimine o que não é necessário. Quanto menos posses, mais você tem. Antes de obter uma mentalidade clara, você precisa ter um ambiente claro. Elimine tudo o que não usa com frequência. Comece com seu guarda-roupa. Você não precisa de mais do que 6 combinações. Limpe sua cozinha. Elimine toda a comida que você não quer realmente comer. Estando fora de seu ambiente, você não vai pensar nela. Se você estiver em seu ambiente, vai comê-la. Força de vontade não funciona. Você mentiu para si mesmo a respeito desse debate falho durante anos. Faça isso agora. Vá até a cozinha, pegue um saco de lixo grande e coloque toda a comida que não deseja consumir lá dentro. Se achar que deve, você pode usar 2 sacos diferentes, um para lixo e outro que vá ser para doação. Seja lá como for, tire o que não for necessário de seu ambiente imediatamente. Você vai se sentir muito bem. Se tem um carro, limpe-o. Seu carro deve ser um meio de transporte, não uma lata de lixo ou um armário extra. Seu espaço físico reflete seu espaço mental. Se seu ambiente estiver desorganizado, sua mente também estará. Tudo é energia. Seu ambiente exerce influência constante sobre você, quer você perceba ou não. Se tem uma garagem, limpe-a. Venda o que puder, mande tudo para um brechó ou simplesmente jogue fora. Fique apenas com o que realmente precisa e valoriza. Não acumule coisas só para tê-las. Segundo a falácia do custo irrecuperável, as pessoas supervalorizam coisas simplesmente porque são donas dela. Não caia nessa baboseira. Organize-se. Limpe o jardim da sua vida. Se precisar perder 5 minutos que seja por dia com lixo inútil em seu ambiente, é atrito desnecessário que o impede de alcançar algo que realmente valorize. Basicamente, organização é colocar limites nas coisas. No livro
Less Doing, More Living, o especialista em produtividade e tecnologia, Gary Meisel, afirma que, para organizar adequadamente sua vida, você precisa estabelecer limites superiores e inferiores em tudo. Em seu livro, Meisel menciona que, se não for controlado, ele se torna um acumulador de tecnologia. Antes de organizar a vida, ele tinha um armário inteiro cheio de cabos de energia e outros eletrônicos. No entanto, quando decidiu reduzir a atração gravitacional de sua vida e eliminar aquilo que não era essencial, ele estabeleceu um limite de eletrônicos que poderia manter. Decidiu que o que coubesse numa caixa de sapatos seria suficiente. Se precisasse adicionar algum item à caixa de sapatos depois de cheia, teria que retirar outro e jogar fora ou vender. Aquela caixa era seu limite para eletrônicos. Assim, esse limite mantinha os eletrônicos organizados e arrumados. Seguem alguns exemplos de limites que você poderia estabelecer para organizar melhor a sua vida. 1. Nunca tenha mais do que 50 e-mails em sua caixa de entrada sem ler. 2. Nunca trabalhe mais de 40 horas por semana. 3. Nunca passe mais de 10 minutos por dia no Facebook. 4. Nunca gaste mais do que 4.000 por mês. 5. Nunca coma fora mais de 3 vezes por semana. Limites superiores são óbvios, são tudo que você não quer ultrapassar. Mas limites inferiores também são muito úteis. São padrões de referência que não tem problema ultrapassar. No entanto, é melhor não ficar abaixo deles. Exemplos de limites inferiores podem incluir: quero viajar pelo menos uma vez por mês. Vou correr pelo menos 50 km por semana. Vou cozinhar em casa pelo menos uma vez por semana. Se você quer mesmo ser organizado, deve estabelecer limites para quase todos os aspectos da vida. No mínimo, precisa estabelecer limites para as suas prioridades. Pessoalmente, como adoto o minimalismo, não preciso me preocupar muito em colocar limites para bens materiais. De vez em quando, limpo meu guarda-roupa e me livro de algumas camisetas. Com relação a objetos, a única coisa que sai do controle para mim são os livros. Então, preciso estabelecer um limite para a quantidade de livros físicos que tenho. Quando excedo esse limite, vendo ou dou vários livros. Para mim, a maioria dos limites que estabeleço envolve tempo. Tempo trabalhando, tempo com as crianças, tempo meditando e orando e frequência com que viajo a passeio. Mas os limites também são muito importantes quando se trata do ambiente físico. Se seu ambiente estiver desordenado, você vai ter uma mente desordenada. Tudo é lixo que você precisa carregar. Para os melhores livros sobre o assunto, consulte A Mágica da Arrumação, de Marie Kondo, e Essencialismo, de Greg McKeown. Elimine distrações. A dopamina é uma substância química do cérebro que proporciona prazer. Sua função é nos ajudar a fazer as escolhas certas. E, infelizmente, no mundo radicalmente estimulante de hoje, os níveis de dopamina da maioria das pessoas estão desregulados. A maioria das pessoas se vicia em descargas momentâneas de dopamina. Cada ambiente é otimizado para alguma coisa e o ambiente da maioria das pessoas é cheio de gatilhos que promovem a busca inconsciente por dopamina. Seu cérebro se tornou dependente. Seu ambiente facilita essa dependência. É um círculo vicioso. Como isso funciona no mundo real? Para a maioria das pessoas, a dopamina vem na forma de distração momentânea daquilo que realmente deveria estar fazendo. Então, se está trabalhando num projeto e ele começa a ficar difícil, ou você começa a ficar entediado, o que você faz? Se for como a maioria das pessoas, em vez de ficar lutando, você se distrai. Como? Você provavelmente checa seu e-mail, ou as redes sociais, ou navega na internet sem rumo por alguns minutos. Talvez pegue algo cheio de açúcar ou carboidratos processados para comer. Todas essas atividades proporcionam uma recompensa breve para o centro de prazer de seu cérebro. Em outras palavras, cada uma dessas atividades libera dopamina. A dopamina é a mesma substância liberada quando você consome cocaína e outras drogas nocivas. Faz com que você se sinta bem por um tempo. É prazerosa.
Infelizmente, esse prazer não dura. Assim como o sabor bom de um donut logo desaparece e o deixa com efeitos colaterais de longo prazo, a onda momentânea de dopamina logo se dissipa, deixando você querendo mais. Como o açúcar do donut, quanto mais você buscar dopamina por impulso, mais seu cérebro vai desenvolver dependência por ela. Se tem um smartphone, delete todos os aplicativos que não o ajudam a ser melhor no que está tentando fazer. São ervas daninhas atravancando o jardim da sua mente. Mantenha o celular o mais distante possível, a menos que precise dele enquanto trabalha. Deixe-o no carro. Quando está com a família, coloque-o na pasta de trabalho. Ele estará lá amanhã quando você precisar. O vício em dopamina e a busca pelo prazer sensorial se tornaram o principal objetivo dos americanos. Naquele que antes era um país otimizado para o aprendizado e sacrifício do prazer momentâneo por um futuro melhor, a mensagem dominante de hoje é viver para o momento. E é exatamente isso que as pessoas fazem. Vivem para este momento às custas de garantir distração e se aprofundar nela. Por isso, quando algo é ruim ou se torna difícil, a maioria das pessoas se anestesia com um pouco de dopamina distrativa. A maioria das pessoas se entrega à satisfação momentânea às custas de um futuro melhor. Elimine opções. Quanto mais escolhas você tem, menos decisões vai tomar. No livro O Paradoxo da Escolha, o psicólogo Barry Schwartz explica que ter mais opções não é algo bom. Ter muitas opções leva à indecisão e, com frequência, a escolhas sem compromisso. Como há muitas opções concorrentes, você costuma ficar insatisfeito com as escolhas que faz. Sempre fica se perguntando se fez a escolha certa. Nunca se compromete totalmente e está sempre olhando para trás. Michael Jordan disse: "Quando tomo uma decisão, nunca mais penso nela." Isso é confiança, é autoconfiança. Não há medo de perder nada. Você não questiona seu próprio discernimento. Sabe o que quer e o que não quer. Reconhece que a cada escolha que faz, há incontáveis outras que poderia ter feito. Toda escolha envolve a renúncia a uma oportunidade. Você não pode ter tudo e, quando se compromete com algo específico, você aceita isso. Abraça de fato a realidade, porque tudo que tem valor vem com sacrifício. E você aceita esse sacrifício porque tem a experiência rara de alcançar coisas incríveis, enquanto a maioria das pessoas está aproveitando um grande buffet de decisões superficiais e compromissos vazios. Portanto, quanto mais opções você puder eliminar de sua vida, melhor. Isso exige que você saiba o que quer, ou pelo menos a direção que está seguindo. O sucesso não é tão difícil assim. Simplesmente envolve dar 20 passos em uma direção. A maioria das pessoas dá um passo em 20 direções. Abra mão das buscas vãs e distrativas com as quais não está verdadeiramente comprometido. Quando se compromete com resultados, você toma decisões poderosas que eliminam ou facilitam todas as outras decisões. Por exemplo, se quer ser saudável, simplesmente elimine todas as comidas não saudáveis da sua casa. Quando decidimos tornar nossa casa um ambiente livre de açúcar, nossos filhos mal perceberam. Ainda havia comida na mesa e lanches na geladeira. Sua força de vontade nem foi acionada porque o ambiente tomou conta da decisão. Ao eliminar as opções ruins, a força de vontade e a memória não são colocadas à prova. Embora isso possa soar estranho, você, na verdade, quer limitar as suas decisões futuras. Você quer criar restrições ao que pode fazer, porque sabe que essas restrições são a verdadeira liberdade. É preciso sabedoria para fazer escolhas que você sabe que vão continuar para o resto da sua vida. Mas ao tomar essas decisões, você sabe que estará evitando muito sofrimento e distração, pelos quais muitas pessoas passam desnecessariamente. Como um exemplo simples, tomei a decisão de nunca consumir álcool. Não julgo as pessoas que bebem. Foi simplesmente uma decisão que tomei que simplificou minha vida e segue esclarecendo a minha visão. Quanto menos escolhas tiver que fazer, mais poderosas essas escolhas serão. Elimine todas as opções potenciais que servem apenas como distração.
Trace o custo da oportunidade. Abra mão do medo de perder. Fira a profundidade ao superficial. Elimine todos os conflitos internos da sua vida. Você vai se surpreender com a eficiência de um jardim limpo tem em produzir novos frutos. Também vai se surpreender com a paz que é ter criado um ambiente alinhado aos seus valores e aspirações mais elevados. Você ficará grato pela pessoa forte que foi no passado e por todo o trabalho que o fez para chegar a esse ponto. Elimine pessoas. Cerque-se de pessoas que o lembrem mais de seu futuro do que de seu passado. Dan Sullivan. As pessoas podem enchê-lo de vida ou sugar a vida de você. O educador americano e presidente universitário Jeffrey Holland uma vez me contou a história de um jovem que durante muitos anos foi maltratado na escola. Um dia, ao alcançar a maturidade, ele entrou para o exército. Longe de casa, teve muitas experiências de sucesso. Tornou-se um líder, foi bem educado, distanciou-se do passado e se transformou em alguém novo. Então, depois de muitos anos, voltou para a cidade da juventude. Embora ele estivesse diferente, a mesma mentalidade que existira anteriormente perseverava ali, esperando seu retorno. Para as pessoas em sua cidade natal, esse jovem ainda era o mesmo cara de antes de ir embora. Eles não viam a transformação que tinha acontecido. Seus paradigmas estavam presos a um lugar, e eles continuaram vivendo no passado, tratando-o como tratavam antes. Infelizmente, esse jovem retornou aos velhos hábitos. Fez o círculo completo. Mais uma vez, inativo e infeliz. Porém, dessa vez a culpa era dele. Ele escolhera se cercar das pessoas que o atrasavam no passado. Uma das minhas amigas mais queridas me liga a cada 3 a 6 meses para me dizer: agora é a hora. Vou alcançar meus objetivos e mudar minha vida. O que mais me desanima é que essa amiga é totalmente sincera. O que ela mais quer é sair da rota em que se encontra há mais de uma década. Ela tem grandes sonhos, um talento enorme e carisma sem igual. É uma daquelas pessoas que poderiam fazer o que quisessem. O sucesso viria tão facilmente, mas nunca acontece. Ela não consegue se afastar da teia de relacionamentos que a mantém presa. Ela está cercada de mediocridade e se acostumou com isso, tanto que virou uma prisão. Só o que tenho que fazer é perguntar quando foi a última vez que ela viu certos indivíduos para saber que ela não está nem um passo mais próxima de seu sonho de 10 anos atrás. A decisão real que ela precisa tomar é cortar quaisquer relacionamentos que contrariam seus objetivos. Eliminar pessoas importantes como amigos e até mesmo membros da família da sua vida pode ser muito difícil. Isso não significa que você deve bani-los para sempre e, principalmente, aqueles que quer ajudar e apoiar. Você só precisa estabelecer limites que evitem que ambos se adaptem negativamente. A verdade é que você nunca vai ser capaz de obrigá-los a mudar. De acordo com o fundador da Strategic Coach, Dan Sullivan, a melhor coisa que você pode fazer é ser um bom exemplo para eles. E você não pode ser um bom exemplo vivendo abaixo do nível em que acredita que deveria estar. Elimine a memória de trabalho. A memória de trabalho é a sua memória de curto prazo e é muito custoso tentar manter as coisas ali. Tentando se lembrar de alguma coisa durante um período limitado de tempo, minutos, dias, meses, etc., você pode acabar esquecendo. Existe uma perda enorme de oportunidade quando se tem uma mente entupida e desordenada. Porque está concentrado em manter as ideias que tem na cabeça, você não deixa a mente viajar e ter ideias novas. Não consegue ponderar e refletir. É como ficar segurando durante muito tempo quando precisamos fazer xixi. Não faça isso com sua mente. Quando tiver ideias, registre-as imediatamente, coloque-as num papel ou grave-as em áudio. Terceirize o pensamento para o seu ambiente para liberar sua memória de trabalho. Além disso, se você for como a maioria das pessoas, existem certos tipos de padrões de comunicação que procrastina. Com frequência, é mais por preguiça que hostilidade. Por exemplo, recentemente fiz planos de ir ao cinema com um amigo,
com algumas semanas de antecedência. Estávamos na agenda um do outro e prontos para a sessão. Estava animado porque não saía com ele fazia algum tempo. Logo depois de fazer esses planos, descobri com Lauren que não estaríamos na cidade naquele fim de semana. Em vez de imediatamente mandar uma mensagem ao meu amigo, esperei uma semana. Como o filme estava programado para dali a 2 semanas, pensei que poderia avisá-lo depois. Não havia urgência, então procrastinei. Fiquei com aquele pensamento na cabeça sem necessidade durante uma semana. Você precisa avisar ao Tyler que não vai estar aqui no dia do cinema. Se eu tivesse resolvido enviar a mensagem imediatamente, tudo estaria resolvido. O mundo continuaria girando e eu nunca mais teria pensado naquilo, e Tyler poderia planejar melhor o seu fim de semana. Se leva menos de 2 minutos, faça agora. Comunicação deficiente é um dos maiores obstáculos para um ambiente limpo e organizado. Sua vida é produto de seus padrões. Se está disposto a ter uma comunicação pouco clara, é exatamente isso que terá em seus relacionamentos. Mas isso, obviamente, tem custos pesados. Uma abordagem muito melhor é ser respeitoso com as pessoas em sua vida e com sua própria memória de trabalho. Desenvolva o hábito da comunicação rápida e direta quando tem informações de que outros precisam. Não procrastine se tem alguns dias para enviar a comunicação. Tire-a da cabeça e permita que outra pessoa tenha mais tempo para lidar com a informação. Resumo: a eliminação é o caminho mais rápido em direção ao progresso e ao impulso para a frente. Para transcender seu ambiente atual, você precisa remover o excesso de bagagem que o mantém em seu ambiente. Vai dar um pouco de trabalho, mas os lucros vão superar muito os custos. Os principais itens para eliminar de sua vida incluem bens materiais, todas as distrações, decisões atraentes mais ruins, pessoas que não fazem sentido, compromissos que nunca devia ter assumido e memória de trabalho. Fim do capítulo 6.